Como está se desenhando o cenário eleitoral para 2026? Marcos Severo, PhD em Marketing e Ciência de Dados, é que vai trazer uma análise para a gente com as pesquisas que nós já temos em mãos, para a gente tentar prever aqui como está o comportamento dos eleitores. Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Visão da Política. Obrigado pelo espaço, Mona Lisa, pela oportunidade. Vai ser um prazer conversar com você e com a audiência do Visão da Política sobre as dinâmicas de comportamento do eleitor. Bom, a gente tem uma pesquisa aqui, a última da Genial Quest, que saiu, que foi feita, na verdade, entre 27 e 31 de março. Então, ela está bem fresquinha. Ela analisou ali o governo Lula, que atingiu 56% da desaprovação da população. Porém, a mesma pesquisa mostra que 81% dos entrevistados ainda acreditam que nos próximos 2 anos, Lula fará um governo diferente. E aí eu quero te perguntar, diferente para melhor ou para pior? Esse é um cenário inédito. Nós estamos diante de um terceiro governo do atual presidente, mas esse é um cenário inédito em relação à avaliação e à desaprovação. Acho que a desaprovação semelhante só ocorreu com o Michel Temer, que não tentou a reeleição. Então esse é um desafio para o atual presidente e, muito embora exista uma desaprovação muito alta, as pessoas ainda têm uma certa esperança de que isso vai ser revertido, mas os dados também não indicam em quais pontos, né? Então existe uma crença, mas não necessariamente os dados dão pistas para aonde essa percepção de fato vai mudar. A gente pode identificar que essas pessoas que responderam representam a maior parte da população que percebeu que ao ir no supermercado o carrinho de compras está ficando muito mais caro, que as contas básicas de água, energia estão mais caras, que o combustível está mais caro. Essas pessoas ainda têm uma esperança de que nesses próximos 2 anos que a gente tem aí pela frente, menos de 2 anos, as coisas possam melhorar para o dia a dia mesmo, para o cotidiano, para as contas básicas. Foi importante pontuar essa questão porque a economia é sempre um fator relevante de decisão do eleitor e também de percepção da avaliação. E a percepção com a economia está muito ruim. Veja bem que a minha resposta com relação à percepção, não necessariamente como os dados econômicos se apresentam, de maneira fria, porque o que mais importa é a percepção do eleitorado naquele momento. Uma outra questão muito importante do seu questionamento é que o atual presidente perdeu uma faixa muito relevante do eleitorado, onde ele tradicionalmente tem muita vantagem, que é no segmento das pessoas mais pobres da população. Para esse segmento, especificamente, houve uma piora na avaliação do governo com relação às questões econômicas. Por fim, quando você pontua da amostra, a amostra ela representa uma amostra representativa da população. Então, ela espelha, de certa forma, o eleitorado brasileiro. E você acredita que a percepção para essas pessoas pode realmente mudar? Quando elas respondem isso, elas respondem com uma esperança, analisando ali o comportamento delas, ou elas respondem acreditando que o governo pode ser melhor? É importante nós destacarmos que uma coisa é a percepção, outra é o comportamento de fato. Dizer que eu desaprovo o governo não necessariamente implica dizer que eu não vá votar nesse governo. Existe uma correlação, existe uma associação entre esses dois elementos. Conforme aumenta o meu grau de desaprovação, aumenta a minha probabilidade de não votar, mas essa correlação ela não é exata, não é 1 para 1. Então podemos ter um cenário de uma avaliação, uma reprovação muito alta, mas que possa resultar em uma reeleição do atual governo, o que parece, de certa forma, contraintuitivo, mas são fenômenos distintos. Eles são relacionados, mas são distintos. Porque aí entra com quem Lula vai disputar. Sim. Eu prefiro confiar em algo que eu conheço, que eu já estou vivendo, ou confiar num completo desconhecido. Entra muito isso? Também, e
E a nossa avaliação de intenção de voto, eu acho que é interessante para quem nos acompanha fazer até uma reflexão como funciona a intenção de voto dele em múltiplos cenários. Porque a nossa intenção ela não é fixa de maneira homogênea para todos os candidatos. Ela vai variar de acordo com as opções que se apresentam. E isso também é dinâmico ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu posso ser mais positivo em relação a uma imagem de um candidato, o potencial candidato, mas esse potencial candidato sobe num palanque de alguém que eu rejeito. Provavelmente vai aumentar a minha rejeição com relação a essa pessoa, que era baixa e ficou maior. Então, isso também implica em avaliações dinâmicas do eleitorado que vão avançando conforme se aproxima do processo eleitoral. Agora, para tentar criar uma estratégia, para tentar reverter esse cenário, o novo ministro da SECOM, o Sidônio, ele está tentando fazer com que Lula apareça mais, mostre que o governo Lula é melhor do que foi o governo Bolsonaro, tentando fazer esse contraponto. Só que aí essa pesquisa aqui da Quest mostra que quanto mais Lula aparece, mais reprovado ele é, porque aí as pessoas têm uma percepção ainda pior. E a gente vê que realmente, quando ele faz algumas aparições públicas, ele tem tido falas questionáveis. E aí isso faz com que as pessoas falem, eu não sei se é isso que tá legal. Então parece que ele pode apresentar aqui um programa muito bom, mas as falas dele estão atrapalhando até essa apresentação. E aí, na sua visão, como que o eleitor está recebendo essas comunicações do governo? Essa pesquisa tem um dado muito interessante porque ela segmenta consumo de mídia de acordo com a intenção de voto. E aí, o atual presidente, as pessoas tendem a se informar por um canal. E o principal opositor, o maior grupo de intenção de voto, procura se informar pelas mídias sociais. Isso gera um dilema para o atual presidente, que ele precisa se comunicar para pessoas que não necessariamente consomem a mídia principal em que ele é bem avaliado. E ele não consegue. Quando eu digo não consegue, é que ele é consistentemente mal avaliado nessa mídia, que é a mídia social, né? E precisa encontrar formas de quebrar essa resistência, que é um problema da área de comunicação mesmo e um dilema que nós vivemos hoje em dia de fragmentação de mídia. Que é você comunicar e se fazer entendido em diversas plataformas, né? Porque a comunicação para a TV é uma, para as mídias sociais é completamente diferente. Sim, e o atual governo, ele é conhecido por não se comunicar muito bem, veja, não é um juízo de valor, é uma percepção baseada no que eu acompanho. Ele é tido como, ele não se comunica muito bem quanto os seus principais opositores nesse meio de comunicação. E isso gera distorções na avaliação e na percepção. E como você acredita que o público dele recebe? Por exemplo, a gente comentou aqui que comida está cara. E aí, em um dado momento, o presidente quis dizer que se está cara, não compra. Se a laranja está cara, compra banana. E aí, como que o eleitor dele, que está indo ao supermercado e não tendo poder nenhum de compra, se sente ao ouvir isso? Eu acho que o comportamento geral do brasileiro, o brasileiro é muito radical, né? No seguinte sentido, ele responde muito negativamente quando um líder político comunica algo, né? Então, se você comunica que você não deveria comprar, ele vai reagir de maneira oposta. Nós já tivemos um presidente que indicou para as pessoas irem vestidas de verde e amarelo e as pessoas foram às ruas de preto, né? Porque esse é um comportamento natural do brasileiro. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para qualquer líder político, não procure tutelar o brasileiro, porque ele provavelmente vai reagir de maneira oposta. Agora, outro ponto interessante para a gente analisar aqui é que é o seguinte, reformulando aqui a pergunta, que eu vou fazer ela já trazendo para Goiás. Outro ponto interessante para a gente analisar aqui, antes da gente chegar num cenário que a gente pode inserir Goiás, é que o que mais está tirando o sono dos brasileiros é a violência, com 29%, seguida por questões sociais, economia só em terceiro, saúde, corrupção e educação é interessante que é o último, né?
Isso para Goiás é um ponto positivo, já que a gente tem o governador Ronaldo Caiado, que lançou recentemente a sua pré-candidatura à presidência da República em Salvador, com o mote da segurança pública, mostrando as avaliações positivas de Goiás e que, se ele tiver a oportunidade de ser eleito, ele vai fazer a mesma coisa no Brasil que fez em Goiás. Como é que você avalia essa questão? Eu avalio como um posicionamento muito inteligente. Nós vemos em Goiás que é uma certa bolha em relação ao Brasil com a questão da segurança pública. Se eu fosse a pessoa responsável por essa pesquisa, por exemplo, eu gostaria de conhecer um pouco mais a fundo o detalhamento do que as pessoas consideram como relevante na questão da segurança pública. Porque eu tenho quase absoluta certeza que um morador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, vai valorizar questões de segurança que sejam completamente diferentes de um morador do Nordeste, embora os dois estejam falando também sobre segurança. Com relação ao atual governador do estado de Goiás, ele se posiciona muito bem, porque ele procura ocupar um espaço que nenhum outro político ocupa no momento, que é vincular a figura dele como uma pessoa que resolve problemas, um político que resolve problemas na área de segurança pública. E ele tem um case muito relevante, que é o estado de Goiás e a aceitação desse posicionamento aqui no estado. Acredito que mas assim, melhorar essa imagem, trabalhar essa imagem para o Brasil, quando se extrapola isso para o Brasil, se ele conseguir conectar com essa visão, isso vai ser muito favorável em termos de intenção de voto. A gente percebeu que no final do ano passado, quando surgiu aquela proposta para um sistema único de segurança pública no Brasil, o Caiado também aproveitou bastante as mídias para se posicionar e dizer que não dá para você tratar todos os estados brasileiros como iguais, porque é como você disse. A minha percepção de segurança pública e do que eu preciso para me sentir segura em Goiás é muito diferente de quem está no Rio de Janeiro, quem está no Amazonas, porque o nosso país é muito diferente, né? Você acredita, então, que ele precisa se posicionar mais dessa forma? Pegar pegar um projeto como esse do Sistema Único de Segurança Pública e debater sobre ele para mostrar que ele não vai fazer igual em Goiás, ele só vai trazer mais segurança. Eu acho que essa iniciativa seria muito produtiva. Tentar vincular essa imagem que ele procura passar, desdobrar ela nos elementos específicos dos estados. Bom, falando ainda do Ronaldo Caiado, ele cresceu. Ele saiu de 20% numa simulação de segundo turno com o Lula, em dezembro de 2024, para 30% nessa última pesquisa agora de março. Só que ele ainda é desconhecido por 63% dos entrevistados. A rejeição dele é baixa também, fica ali em torno de 26%. Ele tem um espaço para crescer, mas como crescer? Eu acho que esse é um grande dilema que todos os candidatos enfrentam. O atual governador, ele foi candidato a presidente em 1989 e gera até uma surpresa o fato dele ser pouco desconhecido, que é uma figura política, se eu não me engano, o outro político que estava em 89 é o atual presidente, né? Uma outra figura política que também estava em 89. Os outros que estavam, né, não estão atuando mais e não serão candidatos mais. Acredito que ele possa trabalhar melhor o posicionamento em grupos que provavelmente não conhecem. Então, se eu fosse responsável pela análise de dados dessa pesquisa, eu analisaria quais são os grupos onde existe uma proporção maior que as pessoas desconhecem o atual governador e trabalharia o consumo aonde essas pessoas estão, em termos de consumo de mídia, para trabalhar a imagem do atual governador e extrapolar para os limites do Estado. Ele ter estado presente no ato que aconteceu na Avenida Paulista pela anistia dos envolvidos em 8 de janeiro, isso é bom para ele? Faz com que ele apareça ainda mais? Porque nos últimos dias ele tem aparecido bastante na mídia nacional, né? Eu acredito que não muda muito, porque esse é um evento que foi voltado para a bolha específica da qual ele faz parte. E aí, quando eu falo bolha, é o grupo pelo qual ele faz parte, que ele representa do espectro político, né? Tivemos um evento na segunda maior cidade, na maior cidade do Brasil,
mas foi um evento que não mobilizou muita gente, foram apenas 45 mil pessoas, segundo as estimativas. Então isso, de certa forma, reverbera que teve uma extensão limitada a esse evento para alguém, provavelmente, que almeja atingir uma parcela maior do seu eleitorado. Funcionou bem para reforçar para aqueles que já o conhecem, mas vai precisar mais para extrapolar para os outros segmentos da população. De tudo que a gente conversou aqui, qual é o cenário que está se desenhando hoje, em abril de 2025, sabendo que até outubro de 2026, vários outros cenários vão se desenrolar? Essa pergunta é muito perigosa. Eu acredito que nós ainda não chegamos nem a uma realidade onde temos dois candidatos especificamente. Temos, de um lado, um atual presidente que está no seu terceiro mandato, que ele é naturalmente forte para um quarto mandato. Por outro lado, esse mesmo presidente possui uma rejeição muito alta, o que levanta dúvidas se ele... Eu acredito que vai ser competitivo no primeiro turno, mas se ele de fato vai ser competitivo no segundo turno. Do outro lado... E se vai ser candidato, né? E se ele vai ser candidato, né? Eu estou presumindo que vai ser, mas existe a possibilidade que não seja, né? E do outro lado, nós ainda não temos certeza de qual será o principal concorrente. Eu vou levantar aqui uma hipótese que pode acontecer. Se esse cenário... porque assim, o atual presidente tem um nível de aprovação muito alto, de desaprovação muito alto, mas ele lidera todas as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno, menos contra o presidente anterior, que está atualmente inelegível. Se, no longo prazo, se aumenta a desaprovação dele, mas se mantém constante essa distância, isso abre a possibilidade de você ter uma rejeição maior da população contra ele, e também abre a possibilidade de um aventureiro ser uma figura, uma pessoa desconhecida, ser uma figura relevante num eventual segundo turno. Então, em se tratando de Brasil e eleição presidencial, eu acho que tudo pode acontecer, inclusive nada. E sobre o comportamento do eleitor, esse muda muito? Ou, por exemplo, se eu me posiciono atualmente num espectro político ali de centro-direita, pode ser que esse comportamento mude dependendo do cenário de outubro? Com certeza. Bom, primeiro, uma pergunta boa de se fazer é quão certa a pessoa está com a sua intenção de voto, porque existe variação. Existe variação entre a certeza da intenção de voto. Além disso, você tem eleitores que não se interessam por ideologia política, não se identificam nem com, vamos dizer assim, nem com um lado, nem com o outro, e que a intenção de voto pode oscilar em cada um dos espectros, a depender daquele momento em que vai ocorrer a eleição. São pessoas, vamos dizer assim, mais racionais na tomada de decisão do que as pessoas com mais certeza e que de antemão já sabem em quem elas vão votar. Então ainda estamos tratando de um cenário muito incerto. E para a gente finalizar, pela terceira vez eu faço a mesma pergunta, qual é a sua visão da política? Bom, a minha visão da política, eu vou responder novamente, ela ainda é positiva. Eu acredito que as pessoas, a população deva fazer, considerar o que elas pontuam como importante para a tomada de decisão e balizar suas decisões de voto não necessariamente no que os candidatos falam, mas no que eles fazem e no que eles aparentam e dão indícios do que vão fazer. Porque do lado dos candidatos, no fim das contas, eles efetivamente vão fazer muitas promessas para atrair uma maior quantidade de pessoas. E algumas dessas promessas, existe uma probabilidade menor de cumpri-las, né, quão distante for assim, do espectro político essas promessas que eles estarão fazendo. Então a minha visão ainda é positiva. Acredito que as pessoas devem melhorar os seus critérios de decisão e buscar informações em múltiplas fontes antes da tomada de decisão e de registrar seus votos. Esse seria o seu conselho para os eleitores? Sim. Pesquisar
não só em uma plataforma, mas ver tudo. Exatamente. Múltiplas fontes de comunicação. Estamos diante de um cenário de fragmentação de mídia, né? Então temos a mídia tradicional, temos a mídia social, temos as mídias diretas, né, do candidato, dos partidos, temos as ações que esses candidatos fazem no seu dia a dia. Então procure saber as decisões passadas, com que esse candidato se envolveu no passado, as pessoas com que ele procura se informar e tomar decisão. Isso pode ajudá-lo a tomar uma decisão melhor. Bom, e indo nessa linha, o meu conselho é que as pessoas também estudem um pouco da nossa história, da história do Brasil, porque isso também acho que faz muita diferença quando você conhece de onde você veio, para onde você quer ir, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que a nossa conversa tenha sido produtiva para a audiência. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.